E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, volto aqui ao Portal Disparada para fazer uma série de entrevistas, análises sobre a atualidade política nacional, brasileira e internacional. Estou falando a partir da Suécia, mas com um mundo tão conectado, é como se estivesse aí pertinho de você, que está assistindo a partir do Brasil. E tenho o prazer hoje de conversar com o cientista político Felipe Quintas sobre um tema que ainda não está muito forte no debate brasileiro, mas que já tem sido discutido fora do Brasil, que é uma eventual transição do capitalismo para o que estão chamando de neofeudalismo, por causa da concentração da riqueza que está tão evidenciada que no feudalismo, como o conhecemos, havia a propriedade, né? A terra, a pessoa pegava aquela terra emprestada, plantava e pagava com 2/3 da produção ao topo da pirâmide. E hoje em dia, nós não sabemos o que é esse topo da pirâmide, mas estamos perdendo cada vez mais o direito de posse, estamos vivendo de alugar a música que ouvimos, o filme que assistimos, o carro que compramos em longas prestações, mas se deixarmos de pagar uma única delas, perdemos o carro. Enfim, hoje o direito de posse é quase, como diria algum juiz do Supremo do Brasil, uma quimera. E é sobre isso que eu vou conversar com o Felipe Quintas. Felipe Quintas, um prazer revê-lo, dessa vez aqui no Portal Disparada. Bom dia, Wellington. O prazer é todo meu em voltar a conversar contigo, né? Voltar a trocar ideias tão importantes, né? A discutir assuntos cruciais, né? Essa questão do neofeudalismo, que, como você muito bem falou, tem ganhado projeção em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, né? Isso tem sido mais discutido desde antes da pandemia. Já no final de 2019, iniciozinho de 2020, esse assunto já vinha à tona, né? Quando começou a pandemia, houve uma esperança por parte de muitos grupos de que houvesse uma reabilitação do Estado Nacional para conter os efeitos danosos à saúde, à economia que a pandemia vinha causando. Só que, até o momento, essa esperança não se concretizou. Muito pelo contrário, os Estados nacionais continuam se enfraquecendo e as grandes corporações tecnológicas ganham muito poder às custas do poder do Estado Nacional, né? Relembremos que, historicamente, o fim do feudalismo se deu com a construção dos Estados nacionais, com as coroas, as monarquias se sobrepondo ao poder particular dos senhores feudais, dos barões feudais. Hoje ocorre um processo contrário. Os barões feudais da tecnologia, os barões do tecnofeudalismo, ganham cada vez mais poder às custas do Estado. Os barões do tecnofeudalismo, né, Google, Microsoft, Apple, conseguem estabelecer verdadeiros espaços de convivência e de socialização em que eles estabelecem as suas próprias regras, né? Um exemplo, muitas vezes, acima, inclusive, dos poderes democraticamente eleitos, né? O caso do banimento das contas do Trump, do Twitter, Facebook, é um exemplo cabal disso. Eu não sou trumpista, porque o Trump representa o império estadunidense que tanto mal fez ao Brasil, à América Latina, né? Mas é um fato inédito, né? Pelo menos na história moderna, de poder de corporações empresariais vetando o poder de expressão do presidente. E o presidente ficando sem meios de se comunicar com a população, porque esses meios de comunicação estão todos controlados por esses poderes tecnofeudais. Isso mostra a erosão do poder do Estado Nacional. E com a erosão do Estado Nacional vem também a erosão das instituições de bem-estar social, das instituições desenvolvimentistas que acompanharam a criação, a consolidação dos Estados nacionais. E com isso a destruição da classe média, né? A destruição das possibilidades de ascensão social e a emergência de uma estratificação social cada vez mais rígida. Sim.
Ô, Felipe Quintas, você falou aí sobre o enfraquecimento do Estado e da classe média. E é exatamente aí que vai a minha primeira pergunta, que eu acho que você já vai acertando na veia, na primeira pergunta, porque na sua introdução você praticamente antecipa um pouco do que eu estava querendo discutir com você aqui, e o nosso público vai poder, nos comentários, emitir opiniões e fortalecer esse debate. Você acredita que as dificuldades de adaptação das esquerdas e da classe média em todo o mundo estariam na aceitação de que o capitalismo e os modelos de produção mudaram e hoje vivemos um neofeudalismo, como colocamos aí no início da nossa conversa, que cobra aluguel de tudo o que fazemos e usamos, estamos praticamente trabalhando para pagar aquilo que não é nosso? Exatamente. Eu considero que a esquerda, em particular, deixou de existir, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo, porque a esquerda se constituiu historicamente, né, pelo menos a esquerda que nós conhecemos, se constituiu na sociedade industrial. A esquerda dos partidos trabalhistas que representavam no parlamento os sindicatos dos trabalhadores, né? E como todos nós sabemos, a classe trabalhadora, em vez de ser internacionalista, como o marxismo previa, ela sempre foi nacionalista, porque o capital não precisa ter pátria, mas a classe trabalhadora precisa. A classe trabalhadora precisa de um Estado nacional para instituir uma determinada cidadania para garantir os seus direitos, o seu bem-estar. Então, a classe trabalhadora sempre foi nacionalista. E as esquerdas trabalhistas, social-democratas e até mesmo revolucionárias, leninistas, que emergiram no século XX, todas elas eram nacionalistas, né? Só que elas perderam o bonde da história, né? Porque seus líderes foram cooptados, só que não tem mais nada a apresentar, né? Então não existe uma esquerda contemporânea, porque as ideias e os valores da esquerda continuam num passado que não existem mais, e, por outro lado, as lideranças de esquerda, justamente por isso, não tem mais nada a apresentar. Sim. Pois é, e quando você fala um passado que não existe mais, aí precisamos realmente, e vou fazer bem en passant mesmo, porque isso gera maior polêmica. Eu acho que, por ser um tema novo, como você mesmo reforçou aquilo que eu coloquei, que não está sequer ainda num forte debate dentro do Brasil, nós precisamos reconhecer que podemos ficar aqui rotulados de pedantes, ou de alienados, ou de infiltrados, né? Existem umas expressões maravilhosas no Brasil. Mas o modelo de esquerda que está sendo discutido no Brasil ainda está apegado àqueles valores, um modo de produção que não existe mais, né? Chão de fábrica, as grandes fábricas, é um exemplo recente, o caso da Ford saindo do Brasil, e depois de bilhões, né, de incentivo e de benefícios, quando acabou-se o que era doce, tchau, né? E olhe lá se disse tchau, né? Simplesmente saiu deixando aí um lastro de desemprego e uma margem de prejuízo enorme para aquelas pequenas empresas que viviam no entorno, não é? Então, Felipe Quintas, diante dessa falta de pátria, não é? do patrão, que você falou que quem tem pátria é o empregado e não o empregador, você acha que há algum sentido em lutarmos por um sentimento nacionalista nesse contexto de degradação das democracias e também a destruição das soberanias dos países? É claro que sim, porque se não houver nação, o que vai sobrar? Vai sobrar Google, Microsoft, Wall Street. É preciso reconstruir as nações, é preciso reconstruir os estados nacionais para opor uma força coletiva ao tecnofeudalismo. Só combateremos esse tecnofeudalismo a partir do arcabouço das nações, a partir da organização do Estado nacional. Isso não é fácil, né? Não tem necessidade de dizer isso é saudosismo, é voltar ao passado. É claro, o passado não volta, mas alguns princípios, alguns valores são permanentes, né? E precisam ser adaptados
ajustados às novas circunstâncias. Então, o nacionalismo nunca vai sair de moda, porque fora do nacionalismo, o que você tem ou é a barbárie ou é o feudalismo. Não tem outro modo de organização. Todas aquelas utopias iluministas, oitocentistas de sociedades igualitárias, universais, tudo isso já se mostrou que são apenas utopias, né? Porque o universal é uma abstração, né? O que existem são os povos, né? E os povos se organizam em nações. Se eles forem privados desse aspecto nacional, eles são privados deles próprios. Eles perdem autonomia e passam a estar subordinados a poderes que têm a abrangência mundial. Mas no próprio exemplo que você mencionou antes, no caso de Trump, que foi extirpado das redes sociais, nós temos aí um exemplo de supremacia, né, já na prática. Exatamente. Do setor privado. Eu vejo o trumpismo como uma primeira forma de contestação a essa ordem tecnofeudal, uma forma muito embrionária, uma forma muito primária, uma forma muito incompleta, mas é uma forma de contestação. As pessoas que apoiam o Trump, o que elas pedem é a nação americana, só que eles estão pedindo a nação americana. Para nós brasileiros, a nação americana não interessa. O que interessa é a nação brasileira, né? No seu caso aí, que mora na Suécia. A Suécia também não tem nada a ganhar com a nação americana. E efetivamente não ganhou. Tudo que a Suécia construiu foi graças ao Estado sueco e ao capital e ao trabalho sueco. Os Wallenberg e a LO aí fizeram muito mais pela Suécia do que os Estados Unidos. No caso do Brasil, tudo foi o Estado brasileiro, os governos nacionais desenvolvimentistas com os nossos empresários, com os nossos trabalhadores, né? Então, é isso que precisa ser resgatado, essa ideia nacional. É claro que a mídia tenta jogar tudo isso na conta do Trump. Se você é nacionalista, você é trumpista. Mas nacionalismo no Brasil é outra coisa, né? O que o Trump está querendo é reabilitar aquele império estadunidense da década de 70, de 80. Império esse que foi derrotado pelas finanças de Wall Street, que são em sua origem britânicas e holandesas, né? Na verdade, elas pegaram os Estados Unidos emprestados, porque os Estados Unidos, como nação, surgiram fora do circuito financeiro. A independência dos Estados Unidos, em grande parte, foi contra o sistema financeiro britânico, que depois, no século XX, tomou os Estados Unidos de volta e o levou a esse estado de degradação, né? Mas, para nós, tanto os Estados Unidos como nação, quanto o sistema financeiro anglo-batavo, que controla os Estados Unidos, não nos interessa. Precisamos de um nacionalismo que se oponha a ambos. Estou conversando aqui com o cientista político Felipe Quintas para o Portal Disparado. Eu sou Wellington Calazans e tenho o prazer de revê-lo e de poder trocar aqui informações com essa figura inteligentíssima, que é uma promessa para a análise científica da política brasileira. Na verdade, já é uma realidade, mas como é muito jovem, a gente tem que trabalhar ainda como uma promessa para que os mais velhos não fiquem enciumados. Agora, Felipe Quintas, a classe média, ela depende muito daquela coisa, o salário, o 13º, a estabilidade, e ela está lutando contra isso e não está percebendo. Então, temos aí o desemprego, o Banco do Brasil demitindo, empresas estatais fechando, empresas médias e pequenas fechando por falta de consumidor, porque a economia não gira no Brasil, né? Virou uma espécie de terreno de exploração. Então, o que está sobrando no mercado de trabalho aí é a uberização. Isso é um fenômeno mundial. Eu pergunto a você, a uberização das sociedades é um caminho sem volta, Felipe Quintas? Nunca existe um caminho sem volta. Sempre é possível um retorno. É claro que o retorno não vai ser aquela situação anterior, né? E nem deve acontecer, porque se a gente volta para a situação anterior, a gente retorna com todas aquelas contradições que desembocaram na atual situação, né? Então, a gente precisa ir para um estágio superior, a gente precisa aproveitar
Por exemplo, no caso do Brasil, né? Não adianta reindustrializar o Brasil com base nas multinacionais em São Paulo, né? Não basta a gente querer voltar para 1980, porque o que a gente vive hoje é resultado daquelas contradições, daqueles impasses que estavam ali, né? Então, por exemplo, o Brasil precisa se reindustrializar, sim, mas precisa se reindustrializar pensando em todas as regiões integradas, não só em São Paulo. O interior da Bahia precisa ser industrializado, o Pará precisa ser industrializado, Goiás precisa ser industrializado, o Maranhão, o interior do Maranhão precisa ser industrializado e integrar essa cadeia produtiva em todo o país, de forma a que todas as regiões tenham algum interesse na industrialização. Isso, de certa forma, já está acontecendo, né? Basta ver o fechamento da fábrica das atividades fabris da Ford. A maior parte das fábricas já estavam fora de São Paulo, né? Mas o problema foi que Bahia, Maranhão, esses estados quiseram ser uma cópia de São Paulo, né? Ou seja, um playground do capital estrangeiro. Mas a gente precisa de um capital nacional aqui, vinculado ao país, né? Com participação do Estado dos trabalhadores para garantir essa permanência no país. Mas para isso precisa ter estratégia, precisa ter lideranças políticas comprometidas com isso. E isso é o mais difícil hoje. Com certeza. Inclusive, eu no meu Twitter, eu brinquei dizendo que seria uma grande oportunidade para resgatarmos a FNME, né? Fábrica Nacional de Motores, né? Para quem não chegou a conhecer, para quem é jovem, Felipe Quintas é jovem, mas já leu com certeza e deve conhecer com muito mais profundidade do que eu, mas eu cheguei mesmo a ver aqueles caminhões da FNME quando eu era criança, viu, Felipe Quintas? Não é saudosismo, não, mas era bem mais interessante ter um carro nacional, por mais carroça que fosse, até porque Ford Ka, Fiesta, Focus não são lá essas Ferraris que as pessoas vendem, né? É apenas um Ford. Então, poderiam ser os nossos carros aí no Brasil, fabricados aí no Brasil, né? Com indústria, tecnologia e indústria brasileira, gerando emprego de uma maneira muito mais segura, se tivéssemos a FNME. Mas para encerrarmos aqui a nossa conversa, Felipe Quintas, eu gostaria de saber de você o seguinte: a fuga de cérebros dos países periféricos para as grandes potências econômicas é uma realidade hoje. E eu pergunto a você, chegaremos a um ponto de segregação em que até para sermos nômades teremos que apresentar o currículo? Sim, nós na prática já estamos nesse ponto, mas uma coisa interessante a se observar é que a fuga de cérebros ela também tem um limite, né? Porque os países centrais também fabricam os seus cérebros, né? E numa intensidade ainda maior que os países periféricos, dada a maior capacidade das suas instituições técnico-científicas aí. Só aí na Suécia o KTH, o Instituto Karolinska, o Instituto Chalmers deve produzir aí uma enxurrada de engenheiros aí por ano. Então, até mesmo para o engenheiro brasileiro, por mais capacitado que ele seja, ele não vai ter espaço no mundo central. Não vai. Então, é mais provável que o engenheiro brasileiro dirija Uber ou vá catar lixo aqui no Brasil, né? Porque, no final das contas, o cosmopolitismo é uma ilusão, o nomadismo é uma ilusão. Cada um está condenado, pelo menos para a grande maioria das pessoas, está condenada ao país em que nasceu. Está condenada. Por isso que é preciso defender os valores da soberania nacional, do desenvolvimento nacional, da cidadania, que é sempre nacional, porque o país é um barco. Se esse barco está afundando, vai todo mundo afundar junto, né? Para ter direita, esquerda, para ter direitos, você precisa ter um país em primeiro lugar, né? Sem país, você não vai ter nada. Só vai ter uma massa de miseráveis lutando pela sobrevivência e uma minoria endinheirada fora do país com os seus cupinchas internos, mandando todo mundo, enriquecendo às custas dessa miséria generalizada, né? E a classe média, né, que você mencionou na outra pergunta, a classe média no Brasil, em qualquer outro país, ela é filha do desenvolvimento, né? Ela é filha do Estado desenvolvimentista, do Estado social. É preciso resgatar esses valores permanentes, né, e construí-los nas condições reais do século XXI, né?
não é que existe um caminho sem volta, sempre há volta, né? Mas para isso é preciso direção e organização e liderança, né? Se não tiver isso, né? Aí que não vai ter volta mesmo. Felipe Quintas, eu quero agradecer a você por aceitar o meu convite. Espero que tenha sido o primeiro de uma série de novos encontros. Espero também poder promover um debate com você e o Egas Muniz Bandeira, que vai ser o meu próximo entrevistado, para que possamos falar um pouco sobre China, Europa e as Américas, né? América do Sul e América do Norte, para que possamos entender melhor esses movimentos políticos e econômicos que estão mudando. Estão mudando e agora de uma maneira muito explícita, com esse acúmulo das grandes riquezas, das grandes fortunas, em mais de 23%, somente nesse período da pandemia. Então, é algo que precisamos realmente aprofundar a discussão. Hoje falamos sobre a possibilidade da chegada do neofeudalismo como substituição, a transição aí do capitalismo para o neofeudalismo. Eu quero agradecer, Felipe Quintas, e espero que possamos encontrar outras vezes. Eu que agradeço, Wellington, pela oportunidade, pela ótima conversa. Estou disponível para futuras conversas, né? Sempre é uma oportunidade de ouro para expor ideias, aprender ideias, né? Aprender por meio do diálogo. Isso é muito importante e é necessário, porque a gente fala muito em reconstrução, mas a prática ela precisa estar guiada por ideias, por valores, né? Por fundamentos, porque sem ideias, sem valores, sem fundamentos, não se coloca nada em prática, né? Então, o nosso trabalho é muito importante justamente por conta disso. Mais uma vez, obrigado, Felipe Quintas. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei aqui ao Portal Disparada com um novo vídeo, nova entrevista ainda essa semana. Vou entrevistar o Egas Muniz Bandeira e também o líder político Roberto Requião. Um grande abraço e até os próximos vídeos. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou de volta aqui no Portal Disparada para mais um debate, mais um convidado. Hoje eu tenho o prazer de reencontrar aqui mesmo no Portal Disparada o cientista da história constitucional asiática, Egas Muniz Bandeira, que está em Frankfurt, na Alemanha. Egas, é um prazer revê-lo. Bem-vindo aqui ao Portal Disparada. O prazer é todo meu, Wellington. Bom dia. Bom dia para você também. Essa gravação aqui está sendo feita pela manhã e você pode assistir a qualquer momento e compartilhar esse vídeo com os seus contatos a qualquer hora para fortalecer esse debate. Egas Muniz Bandeira, em primeiro lugar, eu desejo a você um feliz ano novo. A gente está se falando com vídeo, né? Pela primeira vez, a gente já se falou ao telefone algumas vezes, mas é sempre bom poder desejar algo melhor no ano que está começando. E eu, quando fiz esse convite para você, falei sobre essa discussão que eu estou tentando levantar com alguns especialistas em diferentes áreas sobre a transição que está sendo vista no modelo de capitalismo como o conhecemos, né? O direito à posse está sendo cada vez mais perdido. Eu tenho mencionado muito a questão do automóvel, que as pessoas estão deixando de comprar, estão pagando leasing ou estão preferindo usar os serviços de Uber. Os escritórios que têm agora aluguéis temporários, você precisa do escritório, você aluga temporariamente, tem o seu escritório. Ou seja, empresas e pessoas estão deixando de ter para alugar, mas esse alugar tem um dono. E eu estou levantando um debate que já está acontecendo muito fortemente nos Estados Unidos, mas também agora aqui na Europa, há pouco mais de 3 anos, que é a chegada do neofeudalismo, por causa da concentração do poder e da riqueza, e o 99%, vamos chamar assim, está pagando aí aluguel para produtos e serviços. Eu gostaria de começar sabendo a sua opinião, se chegamos, então, com esse modelo onde as democracias estão seriamente ameaçadas e danificadas, arranhadas no mínimo, né? Se chegamos ao ápice da desordem mundial. Olha, são muito boas colocações. Eu acho que eu não me arriscaria a dizer que chegamos ao ápice da desordem. Eu acho que a desordem mundial vai continuar por bastante tempo, né?
Temos agora, claro, o mundo estava olhando para a eleição nos Estados Unidos, né? E mesmo agora que chega um presidente que seja mais de acordo com né, o modelo tradicional de presidentes, não muda os fatores, né, do declínio americano e dos problemas que tem, né? Então, vai continuar todo esse conflito lá, mas também no resto do mundo, né? A posição internacional dos Estados Unidos, a Ásia também está com problemas, né? Também, quer dizer, problemas, né? Conflitos. A ascensão chinesa também continua, também, talvez vimos esse ano realmente uma mudança também, né? Da correlação de forças. Temos agora, possivelmente, não está certo ainda, né? Mas o acordo entre a Europa e a China, temos o acordo do Pacífico, que engloba o Japão, até, interessantemente, até a Austrália, que é interessante, né? Porque a Austrália estava com uma relação muito difícil com a China esse ano, mas mesmo assim entrou nesse acordo. Mas a região mas mesmo assim, né? Continua com vários focos de desordem, né? Temos o conflito entre Índia e China, que continua, possivelmente também Taiwan, o conflito no Cáucaso, que agora, onde a Rússia está intermediando, mas vai voltar, né, mais cedo ou mais tarde, né? A trégua tem 5 anos lá, né? Entre o Azerbaijão e a Armênia, né? Tem a Etiópia. Então, eu acho que a desordem mundial vai continuar. Quanto à pandemia, até eu acho que a pandemia um dia vai ter que passar. Isso não vai ser para sempre, né? Mas outros problemas continuam, né? O clima, que é uma coisa a médio e longo prazo, curto prazo também já, né? De grandes conflitos. Então, a desordem vai continuar. Tá bom, então, Egas, eu agradeço a você por essa primeira resposta. Já que a desordem vai continuar, ela está em andamento, então. Então, não vimos tudo ainda. Também, né? Não vimos tudo, então, ainda, né, Egas? Ainda não, né? O que é muito ruim. Mas, Egas, as soberanias estão fragilizadas nos países, né? E, inclusive, com as empresas de alta tecnologia definindo praticamente uma nova lei, partindo dela mesma, com aqueles termos que a gente concorda só para ter a rede social, só para ter determinado serviço, sem ler direito, ninguém lê aquilo, né? Mas quando acaba concordando, acabou doando a própria vida, às vezes. Egas, essas soberanias fragilizadas de diferentes maneiras, através da invasão para o roubo das riquezas, como no caso do petróleo, o Brasil é um exemplo clássico de uma guerra sem armas, onde o país está sendo totalmente destruído para que o petróleo e outras riquezas sejam roubadas por outras nações e outros grupos de interesse, etc. Você acredita que essa fragilidade na soberania é um indício muito forte para confirmar esse debate sobre a existência de uma transição do capitalismo que agudizou com o neoliberalismo e chegamos finalmente aí ao que estão chamando de neofeudalismo? Sim, né? Bem, como historiador, eu tenho certos receios em usar a palavra feudalismo. Eu sei que tem muita gente usando, né? Habermas aqui na Alemanha usa, né? Mas de vez em quando sou um pouco como gente usando idades médias e não é só um termo que não são as idades médias reais, né? E não é o feudalismo específico que nós conhecemos da história europeia ou japonesa. Mas, sim, as soberanias eu vejo também que estão fragilizadas. Bem, o ideal, né, de westfaliano de soberania talvez sempre foi um ideal, nunca chegou a ser realidade, né? As soberanias, especialmente nos países periféricos, nunca foi plena, né? E até me lembro uma vez que o Vladimir Putin, né, eu estava falando com o Modi, né, da Índia, dizendo, bem, podemos contar com as duas mãos o número de países que realmente são soberanos.
E isso estamos vendo agora, né? O Brasil que tentou ser, está perdendo muito isso. Mas mesmo os que nós temos como soberanos talvez não sejam tantos, né? Porque essas grandes plataformas de internet também ameaçam certamente o modelo, né, até agora de política. Vemos isso também com Facebook, Twitter, que eles acumulam, né, só pelo fato, né, de eles dominarem uma grande parte das vidas cotidianas de muita gente, né, eles acumulam um poder que é gigantesco, né? E isso é algo assim que também ameaça, né, os modelos de política que conhecemos, né? Estamos conversando aqui com o cientista da história constitucional asiática, Egas Muniz Bandeira, que também é professor universitário na Alemanha e está conversando sobre o que está sendo chamado, de neofeudalismo. Ele não quer arriscar muito na aposta do termo, mas concorda que há uma mudança, sim, no modelo capitalista atual, no modelo capitalista vigente, onde, como falei aqui no início, já conversei com o Felipe Quintas, o cientista político Felipe Quintas, há uma mudança naquilo que era posse e passou a ser agora o inquilinato. Né? Agora, é exatamente sobre isso. A próxima pergunta, Egas, eu gostaria de saber de você se a transição da condição do cidadão proprietário ou da empresa proprietária para o cidadão inquilino ou a empresa inquilina, né, dos serviços e dos produtos, se isso é uma reinvenção do capitalismo ou se é o fim dele e é realmente esse, até aqui chamado neofeudalismo. Eu creio que o capitalismo também, como tudo, né, no universo, também não é uma coisa eterna, né? Um dia vai chegar ao fim, vai desembocar em outra coisa, né? Mas são processos que demoram, então também ainda não estamos no fim do capitalismo, né? Também, como falamos de feudalismo já, se falamos, né, da transição entre o feudalismo e o capitalismo, também demorou muito tempo. Então, não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, mas provavelmente sim, já estamos numa fase tardia do capitalismo e a relação entre o proprietário e o inquilino é um dos fatores. Também o fator do trabalho, que é a relação entre trabalho e capital, mas com a computadorização, digitalização, também temos muitas áreas onde o trabalho não tem mais o valor talvez que tinha, né? Isso muda a correlação. O Egas, desculpe interrompê-lo, mas você falou a questão da relação do trabalho, né? Eu conversando com o Felipe Quintas recentemente, onde falávamos que até mesmo o modelo de, vamos chamar assim, resistência, eu nem cheguei a usar essa expressão naquela conversa com ele, mas mudou porque não tem mais o chão de fábrica, como chamava, porta da fábrica, a greve, não existe. Precisamente, né? Então, aí eu já entro na última questão da nossa conversa, que o investimento na produção deu lugar à especulação, né? E nós sabemos que isso gera uma degradação da classe média, né? A classe média vai ficando cada vez menos média e mais pobre, né? Porque a classe média nada mais é do que a oportunidade de uma vida digna aos cidadãos, né? A pessoa tem o seu salário, tem uma casa, tem um carro, tem o direito de ter férias, de receber o 13º, coisas básicas, e que, lamentavelmente, algumas pessoas interpretam como o quase rico. Não, isso é bem diferente, é uma lacuna gigantesca entre ser classe média e ser quase rico. Então, como é que as sociedades
irão conviver com tantos desempregados, né? Porque os miseráveis já estão crescendo assustadoramente. E o número de desemprego também está galopante, sobretudo agora com a questão da pandemia. Mas a classe média ela vai ficar cada vez menor e o número de desempregados e de miseráveis vai aumentar. Como é que as sociedades vão conviver nesse cenário? Realmente é uma questão ainda aberta, né? Como é que vão conviver, né? Porque até eu vi, né? Porque estamos dizendo, né? Em muitos campos de trabalho nós não precisamos mais de tanta força de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê a lista dos empregos, né, mais comuns, mais populares. Uma grande parte já existia há 120 anos. Né? São poucos empregos novos. Programador de computador, sei alguma coisa, talvez piloto de avião, outra, né? Mas esses empregos que empregam muita gente não são necessariamente novos. Então é duvidoso, né? Se os novos campos que se abrem também vão abrir mais postos de empregos para tanta gente. Então, aí é a questão, né? Tem certas pessoas utópicas que dizem, então a gente vai ficar mais ociosa, poder fazer o que interessa a todo mundo, assim, mas uma utopia que é um pouco duvidosa. Pois é, eu concordo com você, porque o lucro das máquinas que estão substituindo a mão de obra humana, eles não estão sendo convertidos em benefícios para as pessoas. Né? Exatamente. Então, a introdução das máquinas se deu com o discurso de que lá na frente nós vamos trabalhar menos, as máquinas vão trabalhar para nós, todos nós vamos ter uma vida maravilhosa. E, na verdade, estamos trabalhando até mais, né? Porque estamos trabalhando menos manualmente, mas temos que trabalhar mais para nos sustentar, né? Exatamente. A Alemanha recentemente reduziu a carga horária semanal e, com isso, garantiu alguns postos de trabalho para compensar a linha de produção que ainda requer, né, o conhecimento humano. Sim. E etc. Mas isso também vai deixar de existir. Aqui na Suécia, a luta também é para que sejam reduzidas as horas, mantendo o salário, e a briga já vem aí há alguns anos, a discussão já é antiga, eu posso considerar, não é? Porque já tem mais de 8 anos essa brincadeira e ninguém mexe no que está... E tem o problema dos salários, né? A redução dos salários também, porque isso é uma discussão que havia há 20 anos passados, né? Temos que reduzir os salários para competir com as economias emergentes, então, né, reduzindo... Pois é. E reduziram os salários, o desemprego agora é cada vez mais assustador, porque as máquinas estão substituindo a mão de obra humana, né? A inteligência artificial está substituindo até aquele emprego que ninguém queria de atendente de call center, né? Aquela coisa que era até desumana, a pessoa ficar ali falando a mesma coisa o tempo todo, como se fosse um robô lendo aquelas mesmas frases, e que virou motivo de inspiração para muito humorista, mas era uma tortura para quem trabalhava ou trabalha com aquilo. Essas atividades repetitivas que hoje as máquinas fazem com muita tranquilidade. Então, nós vamos ter aí essa exposição gigantesca de mão de obra desocupada, e eu acho que, e aqui não tem que achar nada, né? Eu penso que o quadro será agravado e que as lutas precisarão ser adaptadas para a participação no lucro na produção, do jeito que ela exista, não é? E onde quer que ela esteja. Porque, por exemplo, hoje não podemos dizer que o Google é uma empresa norte-americana, porque sequer em solo americano os seus servidores estão instalados. Estão no mar até, né? Alguns, para não pagarem impostos mesmo. Eu disse que até mesmo a soberania norte-americana, o Google tem uma parte sobre... O governo talvez até nem controle isso, né?
Exatamente. Então, os mais ricos pagam menos impostos e exigem cada vez mais dos governos, das empresas menores e das pessoas. Então, é um cenário realmente preocupante. Daí eu concordar plenamente com a expressão neofeudalismo, né? Porque eu considero que nós estamos pagando exatamente como naquela época as pessoas pagavam para tudo, né? O aluguel das terras e 2/3 da produção, né? Hoje em dia até a produção de conteúdo, essa nossa conversa aqui, por exemplo, ela não é remunerada nem para mim nem para você, não é? E pessoas que estão assistindo, que vão levantar essa discussão nas redes sociais, ou em casa, ou na escola, ou na universidade, ou com os amigos, elas também estão produzindo conteúdos para as redes sociais e não estão sendo remuneradas por isso. Então, tudo. São as redes sociais, né? Não é? Então, nós somos escravos de um mundo digital e esse modo de produção mudou, e por isso eu fico muito. Eu não vou dizer revoltado, porque eu tenho minha consciência muito tranquila em relação àquilo que eu quero e àquilo que eu sou, mas eu fico inquieto, uma palavra simpática e talvez do mundo diplomático, não é? Com essa discussão ainda do resgate do pensamento de Marx e etc., porque a realidade mudou e é preciso mudar também a forma de pensamento, porque mudou a relação trabalhista. Mudou a relação trabalhista. São bem dogmáticas, né? E muda a realidade, né? Isso exatamente. É algo que o próprio Marx também reconheceria, né? Exatamente, porque mudou o capitalismo. Não é, Egas? Se o capitalismo mudou, o comunismo, como ele era em oposição ao capitalismo, ele não se sustenta também, porque não tem mais produção, é especulação, Egas, não é? Então, é uma coisa muito estranha que está sendo vivida. As pessoas estão presas àquilo que elas conhecem, porque o novo sempre assusta, sempre causa estranheza, mas o duro é que mudou e é preciso repensar imediatamente como reivindicar direitos para que a humanidade não seja vista como simplesmente uma massa de miseráveis, não é como tem sido. Exatamente. Então, é isso. Então, Egas, eu quero agradecer a você, mas antes de encerrar de vez aqui a nossa conversa, já que você é um cientista da história constitucional asiática, recentemente eu vi nas redes sociais, claro, redes sociais, uma discussão, porque eu tenho ficado um pouco preocupado no afã de se opor aos Estados Unidos e alguns países imperialistas, vamos chamar assim, né, daquela linguagem mais antiga, eu percebo que algumas pessoas estão defendendo direitos humanos na Coreia do Norte, direitos humanos da China, você que é um especialista e que fala, inclusive, o mandarim fluentemente, domina o idioma, conhece a China como poucas pessoas, você poderia debater comigo uma outra oportunidade sobre essa questão dos direitos? Poderia deixar aí um drops para que as pessoas... Podemos voltar a isso a próxima vez, né? Eu acho que é um problema... o conhecimento, né, nosso sobre a China é um problema que muita gente vê a China como uma espécie de fundo de projeção, né? Então, ou vê assim como é um horror, despotia oriental, que não é verdade, né? ou né, fica frustrado com os problemas que nós temos no Ocidente, com tudo que acontece aqui, e faz uma certa utopia, né? Como se a China também fosse o paraíso, que também, do outro lado, não é, né? E tem os seus problemas, suas especificidades, tem muita coisa também, problemas em comum, né? Com toda a humanidade, e podemos debater isso da próxima vez, sim. Quanto aos direitos, né? Claro, temos um argumento que é importante, né? Que é a redução da pobreza, que aconteceu nas últimas décadas. Do outro lado, também tem muita gente que sofre, né? Com determinados aspectos, né? Do Estado chinês, do nacionalismo chinês também, que podemos debater isso na próxima vez, seria uma honra também. Né? O prazer será todo nosso aqui. Egas, eu quero agradecer mais uma vez a você por aceitar esse convite, e certamente o público do Portal Disparada gostou muito dessa conversa que tivemos aqui. Espero que possamos
reencontrar em breve para aprofundar essa questão dos direitos humanos na China e em outros países, né, fazendo um paralelo, uma comparação de diferentes realidades, e também outros temas, voltando também sobre essa questão da produção e da especulação, que tem sido o grande fio que separa os modelos de capitalismo como conhecemos antes, né? E daí a necessidade desse debate sobre a possível existência ou possível surgimento do neofeudalismo, ou seja lá qual for o novo nome que venham a dar, mas que o modelo é neofeudal, ninguém pode negar, já que existe uma pirâmide onde o topo é muito pequeno e a base está praticamente toda trabalhando para esse topo. Egas, um grande abraço, espero reencontrá-lo em breve. Grande abraço, foi uma grande alegria, uma grande honra minha e também me ajudou a pensar muito sobre essas questões também e espero que voltemos a fazer em breve outro debate sobre esses temas urgentes da atualidade. Maravilha. Um grande abraço, Egas. Eu conversei aqui com o cientista da história constitucional asiática Egas Muniz Bandeira. Eu sou Wellington Calazans e voltarei num próximo vídeo sobre esse mesmo tema, já trazendo um pouco mais para dentro do Brasil, com o líder político, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito, Roberto Requião. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e estou de volta aqui no Portal Disparada para mais uma entrevista, levantando mais uma vez um debate em torno daquilo que está sendo proposto por mim na página, se realmente está havendo uma transição do capitalismo para o que está sendo chamado de neofeudalismo. E se isso está acontecendo ou não, como fica a situação do Brasil e dos países da América Latina, de um modo geral, para esclarecer um pouco sobre o tema, e porque é um conhecedor profundo do assunto, eu convidei aqui o líder político, Roberto Requião, que já foi governador, senador, prefeito, deputado, enfim, tem uma vida política gigantesca e conhece o Brasil como poucos. Eu costumo chamá-lo de senador, porque foi assim que nacionalmente ele ficou conhecido pela forma enfática como defende a democracia. Então é assim que eu vou mantê-lo, apesar de não ter cargo, é senador sem um cargo no momento, sem ocupação do cargo, mas o senador Roberto Requião, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Wellington, o prazer é meu. Mas mais do que um debate, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo. A evolução das relações de trabalho, a automação, a informatização de muitos setores da economia e como isso repercute na vida das pessoas. Eu estou na linha hoje do Papa Francisco. A economia tem que ser observada e administrada com a visão do amor e da fraternidade entre as pessoas e os povos. Essa visão de que tudo se altera seria até, se você quiser dar um mergulho marxista no processo, por conta da quinta unidade da dialética do camarada Stalin, a constante mutação dos fatores. Ela altera as relações de trabalho, ela vai influir as legislações e tudo mais. Mas isto leva, por exemplo, a propostas do consenso de Washington que defende a feudalização das relações de trabalho, o domínio absoluto do capital financeiro, e sustentada por políticas compensatórias. A política compensatória mãe de todas as políticas seria a renda universal, que aqui no Brasil vem sendo defendida há muito tempo pelo meu amigo Eduardo Suplicy. Mas eu acho que a coisa não é bem assim. Nós temos que pensar a economia vendo a necessidade de progressão do ponto de vista civilizatório, cultural, artístico dos povos, com fraternidade. Então, nós temos que ir um pouco mais devagar, prevendo que essas mudanças vão ocorrer. Como, por exemplo, ocorreu com a Kodak. Você lembra o fenômeno do Kodak? 173 mil trabalhadores, 85% do monopólio mundial da venda de papel fotográfico. E ela
iniciou a fotografia digital, mas não pôde acompanhar o desenvolvimento. A Sony saiu na frente e, de repente, a Kodak, da noite para o dia, não tinha mais empregado e não tinha mais monopólio e ninguém mais compra papel de fotografia. Então, foi uma mudança tecnológica que afetou duramente o processo científico da Kodak e os seus trabalhadores que perderam o emprego. Eu acho que nós temos que pensar na perspectiva dos países. Nós temos que ter sempre em vista as mudanças dessa relação de trabalho, a alteração dos fatores, mas nós temos que pensar na felicidade das populações e, à medida do possível, pensar as economias do ponto de vista nacional, que é o que a gente pode fazer, numa progressão mais lenta, com entendimento do futuro, mas sem abandonar populações na mão do domínio feudal do capital financeiro. Senador, foi muito bom o senhor colocar dessa forma, porque nós estamos vendo exatamente o contrário. O acúmulo das riquezas e das fortunas está ainda mais evidente, sobretudo nesse período da pandemia. O acúmulo médio da riqueza em todo o mundo girou em torno de 23% e de aumento, né? Esse número, inclusive, tem sido bastante difundido nas redes sociais. Eu gostaria de saber do senhor se esse debate em torno de nomes e não de propostas, de projetos, não só no Brasil, que isso parece que no Brasil todo ano é ano de eleição, ninguém discute o país, ninguém discute o que está acontecendo, as pessoas discutem quem vai ser o próximo presidente no dia seguinte a uma eleição. E essa fulanização está matando o debate, o senhor já fez publicações e comentários sobre isso. E como é que nós vamos poder enfrentar essa mudança no sistema se nós não conhecemos o sistema nas suas diferentes nuances? Você só muda uma realidade a partir do momento que você a conhece em profundidade, né? Eu acho que nós estamos vivendo um pouco daquela visão política do faroeste. A cidade está tomada na mão de bandidos, de assaltantes, o povo está desesperado, ninguém tem coragem de reagir. Então aparece o mocinho, 2 pistolas na mão, um saque rápido e resolve o problema. É evidente que não é assim. Nós temos que trabalhar em cima do entendimento da realidade, do conhecimento profundo do que está acontecendo e de um programa, que no caso do Brasil tem que ser um programa sustentável. Eu digo sempre do ponto de vista aristotélico, ato meio, ato eficiente. Não pode ser temerário e abuse com projeções nossas, na nossa visão ideológica, que não se sustentem, mas muito menos covarde, que não mude nada e ceda ao processo. Eu vejo que nós estamos vivendo uma farsa quando discutimos nomes para candidatura presidencial, salvadores da pátria, messias novos. Já não basta-nos o Jair Messias, o malfadado Jair Messias. Vou te dar um exemplo prático do que me horroriza. Eu vejo agora o Partido dos Trabalhadores, e você sabe qual é a minha posição em relação ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho que com seus erros e acertos ele fez a consciência da população brasileira avançar. Pessoas comendo 3 vezes por dia, andando de avião, nunca vão conseguir regredir ao ponto de partida esse avanço do Partido dos Trabalhadores. Uma política muito importante. Mas o Partido dos Trabalhadores hoje está propondo um tema que eu levantei no Senado no meu primeiro mandato. A Estônia e o Brasil são os únicos países do mundo que não cobram dividendo de renda de lucros de capital. Eles dizem, não, a empresa já pagou, então o acionista não tem que pagar coisa alguma. Na Estônia você pode entender isso, né? A Estônia tinha como principal produto o pinho de Riga. E quando a Estônia saiu da esfera soviética, ela resolveu se modernizar e apostou na informatização. E criou essa história que dividendos de capital não eram tributados para atrair capitais do mundo num projeto de ser uma centralidade da informatização, do software no mundo, no planeta Terra. O Brasil foi atrás no governo do Fernando Henrique e o Lula não alterou isso. Bom, mas então, o que eu quero dizer a você é que eu vejo a oposição brasileira dizendo que precisamos
tributar as grandes fortunas. Isso, neste quadro, se afigura para mim como uma piada. Tributam as grandes fortunas, mas mantêm a PEC do fim do mundo. O Brasil tem uma limitação de investimento que só não existe o pagamento da tal dívida pública, que é administrada pelos banqueiros que dominam o Banco Central. Então, de repente, isso me afigura uma farsa, uma piada. É claro que eu sou a favor da tributação dos dividendos de capital, mas se você joga esses dividendos sem questionar a utilização deles, nós vamos cobrar impostos dos mais ricos brasileiros para pagar a especulação do mercado financeiro nacional e internacional que ocorre no Brasil. Então, isso se transforma numa farsa. E mesmo algumas pessoas que trabalharam comigo, cito a você o Zé Carlos Assis, ele está agora apostando na renda universal, que é a saída, tem que haver uma renda universal. Claro que a renda universal é uma coisa bacana, mas ela não pode vir sem um projeto nacional que examine essa transição. Cada vez mais o trabalho humano vai ser dispensado pela automação, pela informatização. Então, cada vez mais nós vamos precisar de políticas compensatórias. Mas nós temos que ver esse processo de uma forma que ele não possibilite a hiperinflação do domínio feudal da economia financeira do planeta. Temos que pensar com cuidado nesse processo. Então, precisamos de um projeto nacional e não de salvadores da pátria com duas pistolas e muita rapidez no saque e no tiro. Pois é, senador Requião é o nosso convidado aqui no Portal Disparada para essa conversa. Estamos debatendo um pouco sobre uma comentada transição entre o capitalismo e o que chamam agora de neofeudalismo. Senador, a propósito da questão do desemprego que o senhor citou agora, e que realmente é alarmante e preocupante, sabemos que em todo o mundo existe esse fenômeno, mas a ingenuidade do capitalismo bom, ela também morre com a sede, não é, dos donos do dinheiro, porque eles não têm piedade do ser humano. As pessoas estão sendo... Os donos do dinheiro e a burrice dos administradores públicos. Wellington, você lembra quando começou aquela folia das montadoras de automóvel no Brasil? Sim, sim. Isenções, benefícios fiscais que foram ampliados pelo PT, pelo... Como era o nome do ministro do Lula? O Mantega, o Guido Mantega, os campeões nacionais e aquilo tudo. Antes daquela época, um dos papas da globalização no mundo, Lester Turoff, dizia o seguinte: o mercado de automóveis se esgota nos países mais desenvolvidos. Então, eles precisam do mercado do terceiro mundo, eles precisam do mercado de países em vias de desenvolvimento como o Brasil. É uma tolice dar qualquer vantagem excepcional à indústria automobilística, porque elas teriam que vir de qualquer maneira, como aconteceu com a China. A China hoje tem 58 empresas automobilísticas chinesas, 18 estrangeiras. As estrangeiras que chegaram à China chegaram com o compromisso de transferência de tecnologia e com uma participação pesada do capital chinês que comanda as suas direções, os seus investimentos e a sua política. No Brasil, não, nós estamos na mão dessa gente. Então, hoje, o país se assusta com a saída da Ford. Está saindo a Ford do Brasil, está indo para a Argentina, né? Ela resolveu ir para esse país que está governado por um comunista, segundo o bolsonarismo. A Mercedes fechou, a Audi, se não me engano, está cessando a produção de automóveis em Santa Catarina, e empresas como a L'Oréal estão fechadas e muitas outras estão fechando. É claro que aproveitaram-se do que queriam. Lembra quando Olívio Dutra se recusou a dar vantagens absurdas porque as empresas gaúchas não tinham? E eles foram para a Bahia com vantagens absolutamente incríveis dadas pelo ACM. Agora, primeira crise, estão indo embora. Mas não é só por isso que estão indo embora. Voltamos ao início da sua indagação. São os fatores de produção que estão mudando. A Ford não tem um carro competitivo no Brasil. Tem a Ranger, que agora, até agora já era produzida na Argentina, se não me engano. Posso estar enganado. E não tem mercado para esses carros. São carros de segunda linha.
tecnologicamente ultrapassadas, ela não conseguiu avançar. E atrás dela vem a ameaça do motor elétrico. O motor elétrico tem 20 peças móveis. O motor elétrico, se tiver um problema, ele pode ser retirado do carro em 10 minutos, substituído por outro, enquanto vai para uma central examinar o que falhou no motor elétrico retirado. O motor a explosão tem lá, sei que, 200 peças, 2.000 peças móveis. Então, eles estão sendo acuados também pelo avanço tecnológico dos veículos. Mas, por outro lado, por absoluta ausência do governo brasileiro que pense no país, nos empregos e tudo mais. Senador. Então, nós temos que encarar desta forma. Mas eu acho que o Brasil devia ter um projeto nacional e acabar com essa lenda da globalização. A indústria automobilística hoje não é brasileira, nem norte-americana, ela é globalizada. Eu tenho um Audi. Outro dia eu tentei comprar umas peças que estavam custando caríssima aqui, eu importei. Importei da Áustria. Um disco de freio e um amortecedor esportivo. Então, essas peças são fabricadas no mundo e montadas em algum lugar. E desta forma eles entram e saem. Outra coisa maluca é a facilidade com que o capital entra e sai do Brasil. Especula, é o capital de motel, né? Chega no fim da tarde e sai pela manhã, depois de ter conseguido os benefícios que pretendeu. Nós precisamos de um projeto que contém entrada e saída de capital, que cuide mais do câmbio segundo os interesses nacionais. E não é difícil esse projeto. Você fala no que está chegando aí como novidade, não é? Que é a mudança das relações de trabalho. Eu vou um pouco atrás. Eu vou à política do Hjalmar Schacht na Alemanha, a nova política alemã, que pegou e reduziu da noite para o dia o juro dado à dívida pública, aos investidores da dívida pública alemã, a zero, e disse para eles, se vocês investirem agora em empresas que, junto com o Estado, estão providenciando a recuperação e a reconstrução da infraestrutura alemã, nós garantimos um lucro de 4,5% ao ano. Tirou da especulação financeira e jogou de uma forma que, em 6 meses, o desemprego tinha acabado na Alemanha. Nós temos que tirar o capital financeiro da ciranda dos bancos, da rolagem das dívidas, e principalmente da criminosa dívida pública, e jogar na produção, obrigar essa gente a produzir. A Alemanha fez isso, lançando aquela moeda MEFO, né? Uma moeda não moeda, era uma garantia do Estado para investimentos nos projetos de reconstrução do país. Nós temos que dar uma olhada nos Estados Unidos. Você veja, eu falava com você agora há pouco, eu não sei se estavam gravando já ou não, na Alemanha, que reduz para 30 horas a carga horária do setor informatizado, bancário, por exemplo. Mesma coisa no Japão. Os Estados Unidos fez isso, por sugestão do Henry Ford, lá no novo pacto, no New Deal. Reduzir por lei a carga horária e por lei aumentar o salário para recompor a capacidade e o poder de consumo do país e fazer girar a economia. Agora, é evidente que quando o desemprego vem por conta da robotização, a diminuição da carga horária não gera necessariamente novos empregos. Ela está simplesmente retirando. Aí a política compensatória tem que existir. E vai na linha que você colocou, que é uma linha muito interessante, a universalização da renda única. Para a população toda. Isso, tese do Suplicy e de muita gente. Isso, mas a tese sem deixar de do... perceber Sim. que é uma medida suassória para a contenção da revolta popular proposta pelo consenso de Washington. Exatamente. Eu não digo que não seja paliativo, né, o senador? É paliativo. Não podemos ver essa, como o senhor mesmo falou, não podemos ver isso como uma solução para o problema, porque o problema é muito maior. E aí, dando sequência a essa conversa aqui, se o modo de produção mudou e a especulação financeira... Não mudou ainda. Há uma perspectiva de mudança profunda. Nós não podemos encarar isso como uma realidade atual, completa, agora, aqui e agora. Mas vai mudar. Sim, mas está mudando. Estamos vivendo a transição. Tem pessoas que precisam comer, que precisam trabalhar,
precisam ser educadas em boas escolas. A ciência tem que ser desenvolvida em outros países, não está centralizada num só, no domínio e apropriada, essa mais-valia tecnológica do mundo, apropriada pelo capital financeiro de uma forma abrupta e absurda. Mas esse capital financeiro está transformando o Brasil num terreno de exploração. Como é que nós podemos mudar essa realidade? O Brasil é um país interessantíssimo. Eu escrevi, junto com alguns amigos, uma proposta de desenvolvimento sustentável, sem exageros, e eu iniciava a proposta dizendo como se formou o Brasil. Nós somos, eu e você e todos nós, filhos de negros, de índios, de portugueses, de espanhóis e de povos do mundo inteiro. É uma amálgama que, no processo civilizatório, está se transformando num povo de verdade, com o domínio da terra, da sua economia e de tudo mais. Então, nós temos que apostar nesse processo de construção da nação. Nós estamos em processo ainda, mas nós temos um território único, nós temos uma língua única, nós não falamos dialetos nesse espaço maravilhoso que é alguns sotaques, o gaúcho, o paranaense mais fechado, o carioquês, mas nós não falamos dialetos, nós nos entendemos na mesma língua e temos o domínio do nosso território. Agora, qual é o jogo que se faz no Brasil? Autorizar a venda de terras para exploração mineral e agrícola sem limite para estrangeiros. É a proposta do tal governo Bolsonaro. Você veja, e a entrada e saída de capitais livremente, o liberalismo econômico, a desindustrialização que nós estamos vindo caminhando de forma brutal. Em 1980, Wellington, industrialmente o Brasil produzia mais do que os tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Nós paramos com a Guerra Fria, com a submissão geopolítica aos interesses norte-americanos. E o Brasil, que está sendo construído, é um país pujante e grande demais para não ter um projeto próprio, respeitando os outros países, respeitando a associação da China com a Rússia, respeitando os Estados Unidos, mas sendo respeitado, nós estamos sendo transformados numa zona sem nenhum princípio nacional, sem nenhum amor que se traduz na fraternidade entre os povos no mesmo espaço. Nós estamos sendo acanalhados pela política do liberalismo econômico e pela boçalidade absoluta do Guedes. Agora, não me chame de maniqueísta. Isso não começou com o Guedes. Isso teve início lá atrás, nos anos 80, com a Guerra Fria, e com ministros depois como Guido Mantega, Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa. O Guedes acelerou o processo, eu tenho insistido. O Guedes é como o Rubinho Barrichello correndo com o Ayrton Senna. Eles correm na mesma pista. O Barrichello corre devagar. O Guedes corre mais rápido, mas na mesma pista. Esse erro vem de muito tempo, o que não desmerece o que o PT fez para o Brasil com a sensibilidade social e política do Lula. Mas nós temos que analisar os erros para não repeti-los, louvar os acertos, mas entender que nós precisamos de um projeto diferente, que essa social-democracia, que foi a escola do Lula, que se formou em boa parte na Alemanha, tempo que andou por lá, foi uma evolução no Brasil, mas não é um projeto nacional e nós não devemos procurar um mocinho com 2 pistolas prateadas. Pois é, senador Requião, eu gostaria de antecipadamente agradecer a sua entrevista e peço aqui, para encerrarmos esse nosso encontro, que o senhor sintetize os caminhos que considera ideais para que o Brasil possa sair desse cenário de exploração, especulação financeira, desemprego, de degradação do Estado social, de fim dos direitos trabalhistas, de pré-escravatura, né? Já estamos vivendo isso de diversas maneiras. Então, o que fazer? Qual seria o impacto político que poderia transformar e dar um freio, pelo menos, nessa rápida degradação que estamos testemunhando? O freio é o impeachment
do Bolsonaro e a remoção do Guedes e da política liberal no Brasil. Não quero me descer em detalhes para não me perder como o Ciro faz algumas vezes. Nós precisamos do resgate da soberania brasileira, um referendo revogatório anulando todas as entregas de empresas estratégicas. Nós precisamos restabelecer a democracia com a liberdade de comunicação que não existe mais. Nós precisamos da valorização do trabalho do homem e a geração rápida de uma quantidade brutal de empregos. Temos que nos inspirar na política do Hjalmar Schacht, Horace Greeley Hjalmar Schacht, que foi um dos gestores da economia do Hindenburgo na Alemanha, depois passou pelo Hitler e deu, desgraçadamente, condição do Hitler viabilizar aquela loucura com o desenvolvimento da indústria armamentista que se transformou na boçalidade maior do mundo hoje. Mas nós temos que viabilizar a valorização do trabalho, a geração de emprego, a democratização. Como dizia o Guerreiro Ramos, nós não podemos imaginar que vamos desmontar essa estrutura montada ao longo de décadas no Brasil da noite para o dia. Mas nós temos que criar um espaço democrático que viabilize, através da discussão da democracia e das eleições periódicas, a democratização e o avanço conforme o entendimento de um povo brasileiro informado. Eu acho que a coisa não é tão difícil. Acabar com a PEC do teto, que não tem investimento, tributar o grande capital, mas não tributar o capital brasileiro para pagar os especuladores. Senão, nós tributamos o grande capital brasileiro, desarmamos a capacidade de investimento dele e deixamos os de fora com liberdade total e ainda com as isenções de investimentos que foram dados até agora a empresas estrangeiras, que foram pelo Fernando Henrique equiparadas às nacionais. É a teoria da dependência que é um fracasso, é uma bobagem. Agora, não adianta ficar dizendo desaforo e batendo em todo mundo. Erros devem ser corrigidos. Nós temos que viabilizar um projeto novo, projeto de transição para devolver a democracia, o respeito ao trabalho e a soberania ao Brasil. Não vou descer para vocês com projetos específicos, porque nós não íamos terminar no tempo que você tem e nem acompanhariam os nossos espectadores o que estamos dizendo. Eu agradeço ao senhor por mais uma entrevista e, obviamente, já fica aqui o convite para novos encontros. Desejo que essa sua disciplina durante esse período da pandemia seja mantida para que possamos tê-lo por muito tempo aqui entre a gente, porque é uma realidade a questão da Covid-19 que tem sido negligenciada por muitas pessoas e eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto o senhor levou a sério e tem levado a sério esse tema. Eu acompanho, eu sou seu seguidor nas redes sociais e acompanho as suas publicações. Então, quero aqui, desde logo, dizer que o senhor tem sido um exemplo muito positivo nesse aspecto da disciplina e negando o negacionismo, né? Porque negar o negacionismo hoje no Brasil já é uma unidade dialética, a negação da negação. Exatamente isso. É o que valoriza os Estados Unidos, que está uma merda, mas que no espaço relativamente positivo da democracia ele nega a sua própria negação como produção intelectual no mundo. Mas, Wellington, essa madrugada morreu o Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia e meu amigo pessoal há muito tempo. No meu primeiro mandato no Senado, o Maguito era meu vizinho de porta, num daqueles apartamentos funcionais dos edifícios que o Senado oferece aos senadores para ficarem em Brasília. Então, as pessoas estão morrendo ao redor da gente e o governo não percebe isso. Continua falando em vacina no dia D, na hora H, não é? Sem especificar nada, desmoralizando uma vacina, desmoralizando outra. É uma coisa simplesmente inexplicável. Por isso eu digo para você, qual é o projeto para melhorar o Brasil, o mais urgente? Tirar o Bolsonaro do governo, acabar com o liberalismo econômico, mesmo que fique o Mourão. Eu não simpatizo nada com o Mourão, mas seguramente ele não será tão imbecil quanto o Guedes. Embora o Tarso Genro, numa entrevista que eu vi outro dia, me assustou. Ele disse, como é que você pode acreditar no Exército Brasileiro quando um oficial tríplice coroado, um general,
como o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, diz que a Terra pode ser plana, porque não se provou o contrário até agora. Nós estamos vivendo uma situação extrema e crítica, mas o caminho é tirar o Bolsonaro e o liberalismo econômico. Não é o Bolsonaro, é tirar do caminho o fundamentalismo imbecil, que ele se valeu para se eleger, e a boçalidade absoluta, que é um liberalismo econômico, que não vai funcionar no mundo, que está provocando guerras absurdas, loucuras totais. Você deve ter acompanhado esta manhã os bombardeios, supostos bombardeios israelenses na Síria. 50 ataques aéreos. Não tem mais sentido isso. Exatamente isso. Muito obrigado ao líder político, ex-senador Roberto Requião, e espero tê-lo aqui no Portal Disparada em novas conversas o mais breve possível. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Ex-senador, atualmente desempregado, e aposentado com R$ 2.872 por mês no INSS, porque não participo das pensões públicas e morais que existem no Brasil. Um abraço, Wellington. Um grande abraço, então. Vamos fazer live e acionar, então, aquele superchat para angariar aí fundos para melhorar essa renda de aposentado do ex-senador Roberto Requião. Eu quero ir para a Suíça e morar numa casa porreta como a tua. Não, mas eu moro na Suécia. Não, mas as pessoas confundem muito Suíça com Suécia. Parecem os nomes, mas a Suíça é a terra do chocolate e do paraíso financeiro. Aqui é um lugar do gelo mesmo. Eu só lembro aqui da Suécia o Bar do Gelo e dos aviões Gripen. Dos aviões Gripen. Isso, um grande abraço, então. Valeu, Eto. Vou trabalhar agora. Assar uma costela. Um abração. Ok, guarda um pedaço aí na geladeira. Um abraço, tchau.